A dona Rede Globo só defende os interesses do Brasil quando isso pega mal para ela, né? A gente já está meio acostumado. A gente viu aí os casos do Hugo Não Se Importa, em que eles simplesmente colocaram 6 minutos no Jornal Nacional, mas agora com a tarifa do Trump, olha só, o Jornal Nacional começou a defender o Brasil. Vamos ver agora no plantão do Meteoro. A gente falou, né, que o Hugo Mota estava trabalhando como um inimigo do país. E aí quando vem um inimigo de outro país, o Jornal Nacional daí fala, não, esse daqui a gente vai concordar com vocês. Pedro Zambara está aqui na tela para falar sobre como foi essa repercussão na mídia hegemônica das tarifas do Trump e com @drops de jogos ali para você seguir e se inscrever. Vamos lá, Pedro. Pois é, Lúcio, o Jornal Nacional foi de Estadão, né? Estão todos aí apavorados com o tarifaço do Trump. Aí todo mundo vira crítico dos Estados Unidos, é o anti-imperialismo de ocasião da Globo, né? E é melhor eu trazer essa nota já da revista Fórum, que eles dão uma boa resumidinha do que o Jornal Nacional falou. O Jornal Nacional da Globo detona a taxação de Trump. O telejornal também repercutiu a reação do presidente Lula, que decidiu acionar a Lei de Reciprocidade Econômica. O Jornal Nacional, principal telejornal da Globo, dedicou boa parte da sua edição da última quarta a criticar duramente a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida foi classificada como arriscada e politicamente motivada, com potencial de afetar milhões de trabalhadores no Brasil. A reportagem destacou que a taxação representa uma ameaça direta à economia brasileira, sobretudo em setores estratégicos de exportação. Segundo a emissora, a ação de Trump visa beneficiar aliados ideológicos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente é réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado. A Globo também repercutiu a reação do presidente Lula, que decidiu acionar a Lei de Reciprocidade Econômica. O mecanismo permite que o Brasil adote contramedidas comerciais diante das ações unilaterais de outros países. Segundo o governo federal, essa resposta busca proteger o setor produtivo nacional e defender a soberania comercial do país. Interferência externa. O Jornal Nacional ainda trouxe análises de especialistas e autoridades que expressaram preocupação com o que classificaram como interferência externa em assuntos do Brasil. A cobertura apontou também a justificativa de Trump para a taxação. Um suposto prejuízo comercial acumulado com o Brasil não se sustenta nos números oficiais. Dados apresentados pelo telejornal mostram que nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit comercial de mais de 400 bilhões de dólares nas trocas com o Brasil. A reportagem reforçou que a medida pode desencadear uma escala de tensões diplomáticas e prejudicar ainda mais as relações comerciais entre os dois países, já abaladas por disputas políticas e econômicas recentes. O ex-ministro Paulo Pimenta, que está atuando muito bem no Congresso como deputado federal, traz aí a escalada, pelo menos na notícia, e é bem aquele tom, é o tom do mundo invertido daquele dia que eles falaram do Hugo Mota sendo atacado. Agora eles resolveram se preocupar com o país. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump impõe tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros de exportação. Numa carta dirigida ao presidente do Brasil, ele ataca ações no STF sobre Jair Bolsonaro e as gigantes das redes sociais. Apesar do superávit americano, afirma que as relações comerciais entre os dois países são injustas para os Estados Unidos. É engraçado, né? Aí quando a Globo pode fazer jornalismo, eles falam, né? O Trump mentiu sobre a balança comercial. Provoca espanto ao colocar em risco milhões de empregos no Brasil para defender aliados ideológicos. Numa rede social, o presidente Lula diz que haverá resposta com o uso da Lei de Reciprocidade Econômica. O presidente americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. O deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, está licenciado do mandato desde março e atualmente vive nos Estados Unidos. Ele mantém contato com parlamentares do Partido Republicano de Donald Trump. No fim de maio, Eduardo virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal do Brasil pela suposta atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. No pedido de abertura do inquérito, a Procuradoria-Geral da República declarou que Eduardo Bolsonaro
afirmava que estava se dedicando a conseguir do governo americano a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da PGR e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a ele e ao... Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e, horas depois, Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário do presidente brasileiro. Especialistas em relações internacionais classificaram a decisão do presidente Donald Trump como atípica e pouco usual no mundo diplomático. Segundo o doutor em Relações Internacionais Hussein Kalut, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a decisão de Trump é uma interferência na soberania do país. A carta do presidente Trump é uma carta coercitiva, intimidatória e que foge totalmente ao padrão de como um presidente americano se comporta diante de um país como o Brasil, ou da importância do Brasil no contexto hemisférico. Agora sim, a Globo diz que está preocupada com a intervenção do Trump. Eu queria saber quando é que a Globo vai se preocupar com o genocídio em Gaza, como é que eles vão se preocupar com a infiltração da extrema-direita em países europeus como a Ucrânia. Isso eles não falam ainda. Uhum. O Brasil, como mexe na fortuna da família Marinho, que ainda é dona da Globo, aliás, um dos netos agora está assumindo postos importantes, porque ele rolou uma fofoca um tempo atrás que a Globo ia ser vendida para uma empresa americana. Quando mexeu nos interesses deles, aí eles se movem. Aí eles resolvem ser patriotas. Isso é uma coisa que eu tô falando, gente, pra gente também não ter uma ilusão. Tem jornalistas muito competentes na Globo, mas assim, não tem ilusão. Ela pensa sempre nela em primeiro lugar. É por isso que eles estão defendendo o Brasil nesse momento. É porque vai além dos jornalistas, né? É uma questão editorial de. Não, é uma questão de diria. negócios. É uma questão de negócios. Se o Trump empurra pra frente isso, eles já estão com problema no streaming pra fazer a Globoplay emplacar, né, Lúcio? Uhum. Então eles não podem. Assim, a Globo é uma empresa muito grande e se ela começa a amargar muito prejuízo, eles têm um problema aí do ponto de vista dos negócios. Então, não é ideologia isso aqui. E, aliás, é muito curioso eles falarem agora que o Trump tá tomando uma decisão ideológica. Então, quer dizer, quando tá rolando um negócio em Gaza, não é ideológico. Quando ele tava apoiando a extrema-direita antes, não é ideológico. É ideológico agora que mexe no bolso deles. Quando os Estados Unidos estava apoiando o Lava Jato. Não é ideológico. Tudo é ideológico, gente. Então, sabe, é um discursozinho que, assim, é o interesse deles. Todos os sites estão repercutindo isso. O Sidney Rezende, que trabalhou muito tempo na CBN, também disse aqui: a abertura histórica do JN alerta que Trump coloca em risco milhões de empregos no Brasil. Eu quero saber, cadê essa preocupação da Globo quando a Globo apoiou o Michel Temer? O Michel Temer criou uma legião de desempregados no Brasil e uma legião de pessoas que não vão se aposentar. Agora virou uma preocupação? Virou uma preocupação porque afeta o bolso deles, Lúcio. Essa é a diferença. É o patriotismo de ocasião. E aí eu quero lembrar um vídeo que foi recomendação tua, Lúcio, que é a excelente análise que o Leandro Demori fez no dia em que a Globo defendeu o Hugo Mota, que é da minutagem do Jornal Nacional, que já passou aqui no Meteoro, mas eu vou repetir porque é muito bom esse vídeo de 2 minutinhos. E aí queria te ouvir sobre isso tudo que eu falei, Lúcio, porque também a gente aqui no Meteoro às vezes discorda, queria ouvir também teu parecer. Vamos lá. Vou pegar os últimos 10 vídeos que o JN, Jornal Nacional, postou na ordem, que possivelmente são os 10, quase todo o JN de ontem, tá? Notícia sobre Dias Toffoli e tal, não sei o quê, 50 segundos. Notícia sobre Palmeiras e Chelsea, 2 minutos. Matéria grande, hein? Notícia sobre o Fluminense, 2 minutos. Futebol sempre faz ao mesmo tempo para as torcidas não encher o saco, né? Então 2 para um, 2 para outro, não enche meu saco. Adversário do Fluminense, 2 minutos. Campanha em redes sociais contra o Congresso preocupa políticos e analistas. Na matéria foi ouvido um analista. Analistas é mais de um, é 2, é plural. E então não é analistas, eles pegaram um analista para colocar ali para comprovar a tese, né? 6 minutos e 47, como nós falamos. Matéria sobre o Chelsea, 1 minuto. Lula visita Cristina Kirchner, 28 segundos.
Lula e Milei na cúpula do Mercosul, 3 minutos. Ibovespa fecha no maior patamar da história. Da história. 22 segundos. 22 segundos. Maior patamar da história desde a fundação da Ibovespa lá pelos romanos. 22 segundos. Câmara dos Estados Unidos aprova o projeto do Trump, sobre o qual a gente vai falar hoje, que é basicamente transferência de... Eu acho legal o Leandro falando isso, porque mostra o quanto a TV é atrasada e o quanto a TV dá pouco espaço para assuntos muito importantes. É muito louco isso. De dinheiro de pobre para super ricos. 1 minuto. Polícia Civil do Rio de Janeiro prende suspeito de abastecer facções criminosas. 20 segundos. Chuva atinge pessoas do Amazonas, deixa mortos e feridos. 2 minutos. E para fechar aqui, Salvador, Manaus e Rio de Janeiro tem risco de temporais. 1 minuto. Museu Nacional reabre. 3 minutos. Enem dos concursos, inscrições abertas. 23 segundos. Então, Vivi, a gente varia de 23 segundos. O Lula visitando a Cristina Kirchner é menos de 30 segundos. O negócio do Trump lá, que é super importante, é 1 minuto. Né? E o recorde histórico da Ibovespa, que nunca foi batido em nenhum momento da história da fundação da Ibovespa, 22 segundos. O Hugo Motta sendo brutalmente atacado por memes, 6 minutos e 47 segundos. É realmente impressionante, muito grave. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que o Hugo Motta corre perigo, por isso que ele tem que ficar lá em Lisboa. Eu acho que ele pode ficar lá, inclusive, né? Tá mais bem protegido. É isso, Lúcio. O que você acha? E realmente, né, a questão do Jornal Nacional partir para uma informação mais real do que foi o do Hugo Motta, né? De fato colocar informação, de fato mostrar o quão essas tarifas podem ser prejudiciais para o povo brasileiro. Isso é jornalismo, isso é simplesmente o fato. Você colocar lá que isso pode acontecer. Colocar que a carta mentiu em relação à parte econômica também, isso é fato, é jornalismo, você tem que fazer. A questão é a escolha de como isso é noticiado. Quando o Jornal Nacional escolhe fazer 6 minutos numa abertura de jornal sobre o Hugo nem se importa, que seriam só memes contra o presidente do Congresso, ele está basicamente colocando um posicionamento. Né? Então, posicionamento não é só o que a gente fala, não é só o que a gente mostra. Sim. Posicionamento é como a gente fala, como a gente mostra. E o Jornal Nacional tem isso na sua escalada, né? Quando organiza suas reportagens. A primeira reportagem sempre é a mais importante. Será que daquele dia era mais importante mesmo? E aí agora vem com a notícia do Trump. De fato, era o mais importante. No entanto, é um momento em que, para o Jornal Nacional, aquilo ali não só influencia na questão dos brasileiros, da audiência, mas influencia para os próprios negócios da empresa o qual o Jornal Nacional está hospedado. Né? Então, não existe jornalismo isento, gente, porque tem empresas por trás, não tem como fazer jornalismo isento. Né? Então, sempre vai ter um posicionamento. E o posicionamento do Jornal Nacional, nesse caso, é de defender não o Brasil, defender seus interesses. Sim. A gente até falou em outro corte, né? Com uma cartada, o Trump conseguiu juntar o governo, a esquerda, que por vezes também critica o governo, mas nessa tá junto, a direita opositora do Bolsonaro, a direita liberal, a Columbre Hugo Motta, Jornal Nacional. Então, meio que a gente fez hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, assim, sabe? Eu vou trazer um papo de velho, mas é uma coisa que é verdade. Aqui no Meteoro a gente coloca, né, Lúcio? A gente escreve os nossos roteiros, tem essa tarja aqui embaixo, que a gente batiza carinhosamente de manchetes, né? Que são alguns veículos que a gente seleciona. Mas manchete, Lúcio, não sei se você sabe essa informação. Manchetes não tem plural no jornal impresso. Quando você está na capa de um jornal, a manchete é um dos títulos, que é o título principal. E quando você elege uma manchete de um jornal, você está selecionando um assunto e você está excluindo outros assuntos, ou você está dando uma importância menor para outros assuntos. Jornalismo, gente, é importante que o jornalismo hoje em dia sirva à democracia, porque a democracia é o melhor dos regimes políticos, dado os outros, mas jornalismo, ele é uma profissão hierárquica.
Você escolhe quando você vai fazer um jornal. Aqui no Meteoro a gente escolhe, por exemplo, no horário que a gente vai soltar um corte. Você escolhe os assuntos que são mais importantes e os assuntos que são menos importantes. Você é os olhos das pessoas que estão assistindo essa informação. Então, quando o Jornal Nacional defende o Hugo Motta de uma forma desproporcional, ele quer, para a população, humanizar o Centrão, que faz absurdos na Câmara. Esse é o objetivo da opinião política do Jornal Nacional. E aí eu volto a dizer, não é que o Jornal Nacional está sensato no negócio do Trump. Eles estão chocados porque o Trump, que não é um esquerdista, vai botar imposto que vai ser ruim para a Globo. Esse é o objetivo dessa edição. É defender os interesses da empresa. Então isso é importante vocês entenderem, gente. Visão ideológica do veículo não é só se ele é de esquerda ou se ele é de direita. É qual o interesse objetivo daquele veículo. E muitas vezes é interesse comercial, não é interesse editorial. Não é um interesse num posicionamento, não é interesse em passar uma notícia. São outros interesses. Então é importante vocês saberem isso para vocês realmente entenderem o que significa você a isenção relativa dos veículos de comunicação. Tem uma jornalista muito experiente da Globo que me ligou uma vez, ela falou, Pedro, eu era doida para cobrir todos os escândalos do agro na Globo, só que eu não podia falar tudo, porque o principal anunciante porque do o agro é telejornal tech, o agro é pop. É o dono do jornal. Então é isso. Inclusive, explica muito, por exemplo, a guinada à direita, à extrema-direita de veículos que até então se posicionavam como isentos, né? Nos últimos anos. A gente viu jornais, a gente viu canais de comunicação indo para a direita de uma forma muito clara. Por quê? Dinheiro. Porque o Bolsonaro, apesar de ser o Bolsonaro e ter matado um monte de gente na pandemia, os negócios deles foi bom, não foi ruim. Muito bem, e nós ficamos por aqui, né, Pedro? Se cuidem, gente. Grande abraço. Até a próxima. Não acreditem na mídia ou acreditem sempre duvidando. É isso.